Bom dia, Igreja Amada de Jesus, a paz seja convosco, passando aqui para deixar uma meditação para você. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E o Senhor me trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com você. Ele diz assim: eu honro aquele que me honra, aquele que me dá honra. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: honrará o Senhor teu Deus, e Ele em primeiro lugar, e Ele te honrará. O que nós estamos buscando nesses primeiros dias do ano de 2026? Eu digo isso para dizer para você o que você tem priorizado em primeiro lugar na sua vida. Porque senão tudo vai ser a mesma coisa. E Deus tem algo assim sobrenatural para fazer na vida daquele que realmente o busca e o quer e que o ama acima de todos, de tudo e de todas as coisas, que é um dos primeiros mandamentos: amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a tua força. E nós temos feito isso. Se você orar o Pai Nosso, você vê que em primeiro lugar: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Tudo remete a honrar a Deus em primeiro lugar. E Ele faz questão disso. Ele não precisa, mas Ele faz questão. Ele quer que a maior criatura que Ele amou a ponto de dar o seu único filho se dobre de tal forma a Ele. Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é buscar a presença de Deus, é ter intimidade, é ter essa comunhão, essa aproximação, é priorizar a Ele. E Ele continua: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas nós estamos buscando primeiro os nossos interesses. O que eu vejo as pessoas nesse ano de 2026 estão buscando primeiro os seus interesses, as suas vontades, priorizando às vezes até mesmo aquilo que é mais próximo de nós, em vez de priorizar a Deus. Jesus disse: aquele que amar pai e mãe, filho e filha, mais do que a mim. Ele trouxe isso de pai e mãe, filho e filha, porque a gente ama de tal forma, né? Não quer que nada aconteça. Mas Ele joga isso: aquele que amar pai e mãe, filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Trazendo mais isso, ele vem falando que a importância de honrar a Ele em primeiro lugar. E nós estamos deixando Ele por último. O resto, a sobra, o que sobrar eu dou. O que sobrar, não estou falando de dinheiro não. O que sobrar do meu coração, do meu interesse, até mesmo remete para dízimo, que é uma fidelidade com o Senhor. Depois de tudo eu vou fazer isso? Não, em primeiro lugar. Tudo que eu recebo, a minha primícia é do Senhor. E eu vou trazer aqui para encerrar uma outra meditação no livro de 1 Samuel, se eu não me engano, 17, por volta do versículo 26, fala do confronto de Israel com os filisteus, e se posicionou um gigante no meio chamado Golias, remetendo a Satanás, que peitou todo o exército de Israel. Existe aqui algum homem para me enfrentar? Se este homem conseguir me derrotar, nós seremos escravos dele, de vocês. E ele fez isso durante 40 dias, peitando todo o exército de Israel. Eu remeto isso aqui, 40 dias, agora é a tentação de Jesus, que eu já vou encerrar com ela. 40 dias, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Mas voltando aqui em Davi, na posição ali do gigante Golias, que representa a figura de Satanás, que ele tenta aqueles escolhidos. Ele faz isso com os escolhidos do Senhor, com a igreja do Senhor. Tem alguém para me enfrentar? Porque ele também sabe que a maioria tem medo.
que a maioria prioriza outras coisas, que a maioria não vive a presença de Deus. Mas se levantou um, quando ouviu isso, chamado Davi, se posicionou como servo do Senhor, reto, justo e íntegro, e disse, e sabia em quem ele confiava. Ele sabia o Deus que tinha na vida dele, ele priorizava Deus em primeiro lugar. E ele diz, quem é esse que ameaça os escolhidos de Deus, do meu Deus vivo? Ele priorizou, ele amou, ele honrou a Deus, sabendo do que Deus é na vida dele. E venceu aquele gigante. Jesus no deserto foi tentado por Satanás. Em determinado momento Satanás diz, tudo isso eu te darei se prostrares a mim. O que Jesus respondeu? Somente honrarás o Senhor teu Deus, e a Ele prestará culto. Eu encerro aqui dizendo que nós devemos tomar um outro posicionamento. Gente, Jesus está voltando. E cada vez mais que eu medito na palavra de Deus, mais Ele remete a isso. O amor de muitos que fala se esfriaria nos últimos dias, está falando da igreja. Vamos meditar. Vamos honrar a Deus em primeiro lugar com nossos compromissos com o reino de Deus. Não deixe Deus em segundo plano, senão você vai perecer no deserto. Não deixe Deus em segundo plano, senão você vai perecer num vale da sombra da morte. Coloque Deus em primeiro lugar e Ele te honrará grandemente, não só você, mas toda a tua casa e toda a tua família. Deus te abençoe.